Agora são 8 horas mais 3 minutos, 8 horas 3 minutos, está começando Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. E hoje nós vamos trazer para você as informações e principalmente, nós vamos trazer para você as últimas novidades e também conquistas e desafios aí quando completamos 13 anos da Lei Maria da Penha. Para isso nós vamos conversar com a coordenadora da Defensoria da Mulher e a presidente do Conselho Municipal da Mulher, a doutora Maísa Rodrigues, que já está aqui conosco para falar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre futebol, vamos falar sobre o que aconteceu ontem. O torcedor do Cruzeiro hoje levantou com a cabeça inchada, não é isso, Mazola? Bom dia. Bom dia, Nairlan, bom dia nossa convidada, bom dia ao nosso teleouvinte internauta. Pois é, Nairlan, Cruzeiro ontem derrotado pela equipe do Internacional no Mineirão e o treinador Mano Menezes, acabou sendo demitido e o Cruzeiro agora está no mercado à procura de um novo técnico, Nairlan. Muito bem, é isso então, tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, 8 horas 4 minutos, então nós já vamos dar o bom dia para a nossa convidada, que está aqui hoje para falar sobre esse assunto tão relevante e que tem sempre atendido aos nossos pedidos aqui para nos visitar. Bom dia, doutora Maísa. Te derrubei da cama hoje, né? Mas foi com o maior prazer que eu levantei da cama hoje para trazer informações para a sociedade, trazer informação para o povo em geral sobre a Lei Maria da Penha, que ontem fez 13 anos. Bom dia a vocês, muito obrigada pelo convite. Tá certo, doutora Maísa, 13 anos, né? A gente pode dizer que são 13 anos de conquista da mulher, doutora Maísa? Eu diria que são 13 anos de luta, né? Uhum. 13 anos de luta e ainda muito a caminhar, né? Uhum. Infelizmente, a Lei Maria da Penha ela não deveria existir. Porque um país onde existe uma lei para defender uma mulher nos coloca na mesma situação de vulnerabilidade das pessoas que são realmente vulneráveis. Que é a criança, que é o adolescente, que é o idoso, que é o índio, e assim sucessivamente. O nosso país precisa, o que precisa? É acabar com o machismo, acabar com o desrespeito à mulher. Na realidade, que não houvesse essa lei, porque as mulheres deveriam e devem ser respeitadas, porque nós somos iguais de direitos e de deveres. Isso é com certeza é uma conquista, mas ao mesmo tempo se tornou uma necessidade. Que a senhora preferia que não existisse, claro, né, doutora Maísa? Claro. Uhum. Quando existe é um atestado que nós realmente somos vulneráveis e que nós somos fragilizadas e nós somos vítimas do machismo todos os dias. Uhum. E a última estatística que saiu, inclusive anteontem, teve um aumento de forma geral de mais de 400% do índice de feminicídio no Brasil. Do número de 2018 até janeiro a junho de 2019, houve um aumento de mais de 400%. Isso no Brasil. Nós somos o 5º país do maior índice de violência contra a mulher do mundo. É um absurdo. E a gente precisa, não de leis, nós precisamos de dar dignidade a essas mulheres, para que elas rompam com essa situação de violência e também trazer uma campanha que eu até conversei com o doutor Guilherme, que é um promotor de justiça, que a gente tem um trabalho em conjunto, de parceria. É uma campanha do Laço Branco também, que eu vou trazer. Depois eu vou falar sobre isso. Com certeza, né? A gente vai dar o nosso bom dia agora para o nosso analista político aqui, analista, na verdade, geral, né? O jornalista PC Almeida, que tem trazido importantes informações e análises para nós e que chegou aqui agora. Bom dia, PC. Bom dia. Tudo bagunçado aqui hoje, né? Porque Tá ruim, né? doutora Maísa está aqui, grande defensora dos direitos das mulheres e dos direitos humanos, e o café que Mazola prometeu. E eu cobrei isso ontem várias vezes. É verdade. Não, inclusive na reunião de pauta você falou o café, né? Não vai esquecer. Mas aí é brincadeira. Perdeu o respeito, perdeu o respeito. Queria fazer um comentário agora, Nairlan, sobre a questão das mulheres, aproveitando aqui a presença da nossa estimada doutora Maísa Rodrigues, e fazer algumas reflexões
nesse momento em que nós chegamos aos 13 anos da Lei Maria da Penha. Nós temos uma situação que é completamente desfavorável às mulheres no Brasil. Não é uma situação de agora, é uma situação de muito tempo, para que as pessoas não pensem que eu esteja fazendo um comentário movido por algum proselitismo político. Nós temos, por exemplo, vamos começar de cima. No Supremo Tribunal Federal nós temos 11 ministros e nós temos apenas 2 ministras mulheres. Sim. As mulheres são mais de 50% do país. Nós chegamos, por exemplo, nos ministérios, nós temos 2 ministras mulheres num ambiente de 25 ministros. Nós chegamos aqui na nossa prefeitura de Montes Claros, nós temos ali mais ou menos 15, 16 secretários municipais, 2 mulheres, uma assumiu há pouquíssimo tempo. Foi a secretária de Educação que entrou no lugar do professor Benedito Said, meu querido amigo. Nós temos na Câmara Municipal de Montes Claros, de 23 vereadores, apenas 3 mulheres. Número recorde, né, pessoal? Se você for pesquisar, e é um número recorde, nunca teve tanto. Se você for pesquisar as grandes instituições de Montes Claros, de direção, cargos públicos, etc., você vai ver um número muito reduzido de mulheres. Verdade. Associado a isso, homens que se acham donos de mulheres. Propriedade, que as mulheres são propriedade deles. Acho que já comentei isso aqui, quando a doutora Maísa esteve aqui anteriormente, mas nunca é demais lembrar. Você, por exemplo, quando sai, hoje é quinta-feira, hoje é dia de sair. É muito comum você escutar uns comentários e falar o seguinte, chega naquela mulher ali, porque ela é separada. Exatamente. Ela já tem um filho. E quantos homens separados e com filhos estão na noite aí e não recebem os mesmos julgamentos? Julgamentos às vezes falam, a mulher está saindo aí e ela deixou o filho dela com quem? Sim. E o homem que sai, com quem que ele deixou o filho? Sim. Por que ele não assumiu esse compromisso, essa responsabilidade? Por que nessa hora os deveres, os direitos, eles precisam ser diferentes? Por que quando uma mesa só com homem, né, ninguém fala nada, uma mesa só com mulher? A gente tem uma sociedade absolutamente patriarcal. Isso aí talvez no mundo inteiro, no mundo todo. A Arábia Saudita, por exemplo, permitiu que as mulheres não sejam mais propriedade dos homens na semana passada. Até a semana passada, na Arábia Saudita, inclusive o ditador da Arábia Saudita foi aí aclamado, né, até por autoridades nossas, num negócio que envergonha o Brasil perante a comunidade mundial. Mas até a semana passada, essas mulheres da Arábia Saudita, elas para viajar de um país para outro, autorização do marido, né? Precisava de autorização do marido para viajar, como se do marido fossem propriedade. E uma intervenção, cada marido ele tem 5 mulheres. Justamente, então você tem ainda a poligamia. Um homem da então poligamia. Você tem uma situação dessa que, além de tudo, existe gente que não quer reconhecer um crime de agressão às mulheres, um crime de homicídio das mulheres, como um feminicídio. Por exemplo, você já viu algum homem morrer pelo único e exclusivo fato ser assassinado por ser um homem? De forma nenhuma. E uma coisa impressionante. Você já viu um homem andar numa rua, olhando para trás, preocupado com uma mulher estar atrás dele para assediá-lo ou estuprá-lo? Justamente. Porque nós andamos na rua, eu ando na rua, especialmente à noite, ou outras mulheres andam na rua,
ela prefere que venha uma onça, um leão, um tigre, sem cobras. Mas se vier um homem atrás dela, ela começa... Aí você vê... Por quê? Porque ela já está com medo de ser assediada, de ser estuprada. Aí é o seguinte, nós somos coisificadas, nós somos tratadas como coisa. Isso aí, doutora Mais, o caso daquela Nájila do Neymar, por exemplo, é um caso que repercutiu muito mais uma falsa denúncia do que os episódios verídicos e verdadeiros de estupro e de abuso que acontecem todos os dias. Aí a pessoa pensa um caso, no meio de tantos estupros que ocorrem todos os dias, para poder dizer e falar, olha, tá vendo? A mulher se aproveita da situação. E daí aparecem oportunistas também e querem criar tal da lei Neymar da Penha. Olha que absurdo. Eu quero que alguém fale isso comigo. Então é o seguinte, se utilizaram de um caso, não, vamos criar uma lei para proteger. Então a imbecilidade, ela chega em situações, eu tenho muito orgulho de dizer, e vou ficar repetindo isso o tempo todo, que eu sou um homem feminista. Pronto. As pessoas precisam ser... e feminismo não é o contrário de machismo. Pela milésima vez eu vou falar isso. Por favor, homem feminista, diga para a sociedade, diga para o povo que está nos ouvindo o que é feminismo. Feminismo é tirar roupa, mostrar as mamas, por favor. Não é nada disso. Isso. O feminismo é lutar pelo direito das mulheres, para que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens têm. É só isso. Nada mais. O contrário disso, existe o feminismo e existe o feminismo. Aí sim, o feminismo defende a superioridade das mulheres sobre os homens e esse deve ser abolido. O feminismo que defende a igualdade tem que ser defendido, tem que ser valorizado, tem que o tempo todo tem que ser fortalecido. Então a gente não pode conviver mais com situações em que a mulher seja tratada como objeto. Direto, toda hora eu vejo, fulano se aproveitou de uma menina, a menina foi denunciar, aí o povo pergunta, mas ela também estava bêbada no local. Sim. O fato ela dela estar bêbada... ela estava de mini saia. Ela estava em short, isso permite que alguém passe do ponto, vá além do limite, até porque só alguém muito irresponsável se aproveita de uma pessoa que não está nas suas faculdades normais, sejam elas motivadas por bebida, por droga ou por que for. Entendeu? Então, gente, isso que eu queria falar. Meu comentário de hoje, Arlan, já no Bom Dia, é esse aí. Nós temos que partir para uma cidade, para um estado, para um país, tudo mais inclusivo em relação à mulher. E só para terminar, é muito difícil preencher aquela cota mínima que os partidos políticos exigem de 30% para a candidatura feminina. Olha que absurdo. Tinha que ser 50%, mas tinha que ser naturalmente. Não tinha nem que existir uma lei, uma regra para isso. A sociedade é que deveria se conscientizar, e isso as próprias mulheres que estão me ouvindo aí, que estão me vendo. Conscientizar que vocês têm que aumentar a representação feminina na Câmara, vocês têm que aumentar a representação feminina no Poder Executivo. E os homens também têm que aumentar. Tem que aumentar a representação não só de mulher, mas a representação de LGBTs, a representação de negros, a representação de pessoas que vão ocupando os espaços, trabalhar para que a desigualdade seja menor. E mais que isso, Paulo, eu entendo que toda vez que há uma denúncia da violência contra a mulher, toda vez que a gente estampa isso no jornal, não que seja o Neymar, que seja uma pessoa importante, porque enquanto nós estamos conversando aqui, N mulheres já sofreram agressão, mulheres já morreram. E se nós não denunciarmos, as políticas públicas elas não vão existir. Porque a política pública, o dinheiro que vem para capacitar os gestores públicos, para trazer novos benefícios para as mulheres, que eu falo, essa bandeira das mulheres é o que eu falo, precisa de denúncia. Infelizmente, as mulheres não denunciam. Você sabe por quê? Porque elas têm vergonha da outra colega. Porque eu falo que tem mulher muito mais machista do que homem. Tem mulher que ela carrasca de si mesma. Quando a mulher separa, quando a mulher divorcia, não vou andar mais com fulana. Ela tá cheia de amor para dar.
Você tá entendendo? E não vota em mulher. E a gente precisa mudar isso. Porque a gente precisa de trazer políticas públicas. É de bom tom que a gente informe que em Montes Claros nós temos uma casa-abrigo, que é uma casa de acolhimento da mulher em situação de violência. Uma mulher que não pode ou não quer retornar por lá onde ela sofreu essa violência, que certamente ela vai encontrar com esse agressor. Essa casa-abrigo é uma luta minha de muitos e muitos anos, de uns 3 governos anteriores, que nós conseguimos essa... Claro que a gente tem parceiro, mas essa bandeira foi eu pessoalmente que levantei. Temos também a Polícia Militar, que é a Casa-Abrigo e a PM, que é a Patrulha de Prevenção à Violência contra a Mulher, que é uma patrulha que tem um casal, um homem e uma mulher, policiais, que dão a sustentação a essa mulher. Porque você denunciar o seu marido, você denunciar seu companheiro, você denunciar o pai dos seus filhos, não é fácil. Agora a senhora sabe, doutora, essa questão que a senhora está falando, porque é difícil, porque nesses casos, tanto amigos como a família da mulher, em vez de apoiar aquela pessoa, eu não falei pra você que você ia apanhar na cara, porque que você realmente, ela fica com vergonha mesmo. Em vez de amparar aquela mulher, em vez de já mandar aqui 2 abraços pra gente começar a interatividade. Washington Fabiano Cardoso, nossa audiência de todo dia. E meu amigo Renatão Lopes, o grande Renatão, RPG, aqui mandando também um abraço para Renato também. Doutora Maísa mandou um abraço aqui para Renatão, viu? E pro Washington que mandou um abraço. E até anterior desse caso do Neymar, teve também um caso, né, nacionalmente da Luísa Brunet, né? Gente, e também do goleiro Bruno. É impressionante, exatamente. Gente. Presta atenção. Eu quero falar sobre isso. É importantíssimo a gente falar. A Elisa, ela morreu. E ela até hoje é chamada de amante. E o Bruno, que é o assassino, ele continua com o nome Goleiro Bruno. E a Elisa, a amante do goleiro Bruno, ela é revitimizada pela própria sociedade. Justamente. Isso é uma coisa muito grave. Outra coisa importante, Cruzeiro e Atlético, digamos, Cruzeiro e Atlético. Por que pessoal, vocês chamam Cruzeiro de Marias? Por que Maria? Maria é forma de quê? De tratar... como mais frágil. Fragilidade. Gente, nós precisamos mudar, Paulo César, a cultura. Não adianta lei. O que existe é necessário, é a cultura. Eu olhar de forma respeitosa para nós mulheres. E nós temos que lutar contra isso. E graças a Deus a gente tem vocês da imprensa. Muito bem. Bom, nós temos algumas novidades, já que a senhora agora é presidente do Conselho Municipal da Mulher. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu quero voltar, doutora Maísa, para a gente falar então desses desafios, né? Desses 13 anos, principalmente assim a nível regional e local, que eu sei que a senhora atua bastante, e também uma novidade que é fruto do seu trabalho, que vai ser trazida para Montes Claros aqui. A gente quer falar sobre isso, tá certo? Agora, o que eu mais estou gostando é a senhora chamar PCzinho de Paulo César. Tá show, porque eu não conheço ninguém que chama ele de Paulo César aqui, viu? Você tá precisando ver. Ah, meu Deus. A minha carteira de identidade ou não? Não. Porque meu nome é esse, né? Não. Agora a bagunça. Ó, doutora Maísa, eu vou adotar uma coisa com esse pessoal aqui, que é o seguinte: dá dinheiro, mas não dá intimidade. Entendeu? Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Você dá intimidade. Doutora Maísa, o negócio é o seguinte. Meu Deus do céu. Aqui tá um problema sério de cobra engolindo cobra. Aqui tá um problema seríssimo, a senhora entendeu? Mas nós vamos chegar lá. A senhora chegou aqui para apaziguar esse negócio. Agora Paulo César foi a de hoje. 8h22, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje
Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga sim. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Muito bem, 8 horas 26 minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café. Estamos entrevistando a doutora Maísa Rodrigues, ela que é coordenadora da Defensoria da Mulher e também presidente do Conselho Municipal da Mulher. E a gente já vai começar perguntando à senhora, doutora Maísa, sobre o projeto Defensoras Populares. Pois é, Montes Claros foi contemplado com o projeto Defensoras Populares. Esse projeto é um projeto da Defensoria Pública de Minas Gerais. E várias cidades em Minas já fizeram esse curso. Na realidade é um curso nós vamos capacitar mulheres, lideranças de bairro, para que essas mulheres tenham um conhecimento básico a propósito da Lei Maria da Penha, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de direito de família. Por quê? Porque em comunidades, normalmente, existem mulheres que têm alguma liderança. E essas mulheres, elas se reúnem nos bairros e pessoas que ali residem podem buscar essa mulher para informação ou orientação. E depois essa mulher cataloga essas questões, porque elas não têm a capacidade técnica, apenas elas têm algumas pinceladas, porque não dá para um curso que nós vamos fazer, normalmente vai ser de 2 meses ou 3 meses, vai depender da nossa pauta, que nós ainda estamos organizando, porque às vezes a mulher ela não tem condição sequer de descer ao centro da cidade. Às vezes lhe falta condição financeira de um ônibus, de voltar, de deixar o filho em casa, de alimentar o filho, de voltar com esse filho para a escola. Então nós vamos capacitar essas lideranças do bairro, nada a ver de política, simplesmente mulheres líderes religiosas, pessoas que às vezes ela tem até mais intimidade com essa mulher, e a mulher tem mais coragem de se abrir para essa pessoa. E uma vez por mês, 2 meses, depende da demanda, verdade, nós vamos nesse bairro e vamos atender essa pessoa. Porque a violência contra a mulher,
ela está em quase todos os lares. Só que as pessoas elas não denunciam. Doutora Maísa, domingo, agora é o Dia dos Pais, e eu não tenho uma estatística sobre isso, mas eu presumo que nós tenhamos aí pelo nosso Brasil mais pães do que pais, ou seja, mulheres que assumem o papel de pai e mãe, né, nas famílias. O que está sendo feito? Há alguma política pública do Conselho das Mulheres no sentido de pressionar as autoridades a reduzir a alienação parental, que é esse abandono dos pais? Afetivo. É importante que ontem eu estava estudando sobre isso, inclusive sobre o Dia dos Pais. Nós temos no Brasil 5,5 milhões de registros de nascimento de crianças que não tem o pai o nome do pai, não está assentado o nome do pai na registro de nascimento. Mais de 10% da população Mais de brasileira. 10% da população brasileira. Na realidade, eu até estava discutindo com a pessoa que estava comigo, eu falei, nós não vamos falar de criança não, porque as crianças crescem. Então são 5,5 milhões. Mais de 1% da população. Sim. Mais de 2% da população brasileira. Observa. Mais de 2% da população brasileira. Estarrecedor. E eu penso o seguinte, que hoje, não só a mãe, mas as avós estão também assumindo esse papel de pai. E eu atendo muito na Defensoria Pública, eu falo sempre da minha bandeira, PC, é o seguinte, as avós que estão sofrendo violência também dos netos e dos filhos, porque hoje essa comunidade, as coisas estão... A violência está tão assim escancarada que as pessoas hoje resolvem tudo na violência. Voltando à sua pergunta, na Defensoria Pública, nós temos um mutirão direito a ter pai. Nós fazemos isso em uma vez por ano aqui em Montes Claros e em toda Minas Gerais. Esse mutirão direito a ter pai, nós convidamos a pessoa que não tem registro, que quer entrar com a ação de investigação de paternidade, ele nos busca na defensoria, nós mandamos um ofício, uma carta convite para esse suposto pai. Nesse dia, faz um mutirão em um dia, o laboratório vai, colhe o material e depois tem a entrega. Aí já resolve a questão do registro, né? Mas a questão do amor, eu tenho um juiz amigo meu que ele falava assim, pensão a gente pode dar, mas amor a gente não pode obrigar. Não é? Essa questão é uma questão muito séria, porque eu conheço, eu tenho 32 anos de defensoria, né? Eu já tenho 32 anos de defensoria. Veja, é um tempo grande, né? Eu vejo a situação assim, muito, é normal. Ele paga a pensão com raiva, 10, 20% do salário mínimo, às vezes com 5, 6 filhos, e ainda eu quero saber o que ela vai fazer com esse dinheiro. Como se 10, 20% sequer dá para alimentar. E não visita, não. E não visita. Quando quer visitar, é para chantagear a mulher, para ter a mulher de volta e usar dessa mulher. É a coisificação da mulher. E não pagar a pensão, né? E não pagar. Porque estando com ela, ele não precisa de pagar a pensão. Não, e às vezes ele abusa do emocional dessa mulher, né? Que a mulher quer retornar cheio de filho, ela quer dar uma estrutura para esse homem, para esses filhos. Então ele acaba fazendo esse abuso. Nós mulheres sofremos em todas as tangentes. Infelizmente, é muito difícil ser mulher nesse país. Doutora, é muito difícil. A questão religiosa atrapalha muito nessa questão, porque eu conheço mesmo uma amiga que ela sofre violência do marido, tal, que ela é de uma religião, e quando ela vai procurar o pastor, alguma coisa assim, ele vem naquela posição, não, porque o casamento, porque ele vai mudar, porque tem mais uma oportunidade e tal. Acontece muito esse tipo de situação, doutora? Eu vou fazer agora, tem um evento junto com o Quebrando o Ciclo, do nosso amigo Samuel, eu vou ajudá-lo num evento que vai ter agora, dar um abraço pro Samuel, todo mundo é conhecido, né? Eu falei exatamente isso com o Samuel, que ele é da Adventista 7º dia. Amigo Samuel, deixa eu te falar. Você sabia que o maior índice de violência contra a mulher está nas igrejas evangélicas? Você sabe por quê? Porque lá, com toda... a gente entende a boa intenção dos pastores. A gente sabe que eles querem conduzir da melhor forma possível. Porém, eles querem... forçam
a mulher manter aquele relacionamento, aquele casamento, aquela vida. Só que a mulher, às vezes, ela acaba concordando com aquilo, continua sofrendo, perpetua essa violência contra a mulher, perpetua essa violência em todos os âmbitos, que é importante, povo, todo mundo ficar sabendo, que a violência contra a mulher não é só violência física, é violência emocional, é violência psicológica, é violência sexual, é violência patrimonial. A violência física, ela é uma das últimas e, na maioria das vezes, ela chega, assim, no feminicídio. E a mulher está sempre acreditando que aquele homem vai melhorar, que aquela situação é uma situação temporária. Ela está sempre terceirizando essa violência. Ah, ele está fazendo isso, ele está brigando comigo porque ele está desempregado. Ah, ele está fazendo isso comigo porque ele tem problema com o patrão. Ah, ele está fazendo isso porque o Cruzeiro perdeu. Ah, ele está fazendo isso porque o Atlético perdeu. Sempre existe isso. A mulher, ela está terceirizando a violência e vocês não podem deixar isso. Nós precisamos denunciar. Existe o número 180 do governo federal. É um número antigo, de muitos anos, desde que foi criado a Lei Maria da Penha há 13 anos, que é o número de denúncia. Ele preserva a identidade da denunciante e ele orienta as mulheres sobre a violência contra a mulher. Temos o 190, que a porta de entrada da denúncia é o 190. Aqui em Montes Claros, nós temos um trabalho que está aumentando, inclusive. O nosso comandante já teve uma conversa comigo recente e se comprometeu a colocar mais patrulha e capacitar ainda mais os policiais para atender. Porque atender uma vítima, atender uma mulher de situação de violência, não é o caso de atender um furto, não é o caso de atender um arrombamento. Ela vai denunciar alguém que ela ama, ela vai denunciar o pai dos seus filhos, ela vai denunciar a pessoa que ela dedica seu futuro, dedica toda a sua vida. Não é fácil a denúncia. Então precisa ter pessoas capacitadas para ter um acolhimento dessa mulher. Eu entendo quando a igreja, seja ela qual for, defende a valorização da família. Uhum. Mas entendo até um certo limite. Acho que a família não pode ser quebrada, por exemplo, por problemas muito pequenos. Uhum. Às vezes por problemas financeiros, sim, às vezes por problemas só de humor, às vezes por aspectos de convivência, porque essas dificuldades têm. Agora, agressão, submissão e mesmo diante, né, de abusos, né, ficarem líderes religiosos, sejam eles quais forem, estimulando que a família continue apesar de situações dessas aí, eles estão, na verdade, mesmo indiretamente, estimulando a violência doméstica, estimulando a traição. Muito bem. Estimulando processos de ruptura que vão fazer muito pior do que as pessoas. A partir do momento que uma igreja, por exemplo, não acolhe bem um divorciado ou uma divorciada, ela está estimulando tudo isso. Exatamente. Porque ela está dizendo que essas pessoas não são bem-vindas. É uma cumplicidade silenciosa. Justamente, mas ela não está perguntando, ô meu irmão, minha irmã, o que aconteceu posso te ajudar, no ambiente da sua família para que você terminasse o seu casamento? Para que você separasse, para que você buscasse viver sozinho? Porque o julgamento ele é muito fácil. E estar na pele das pessoas outra coisa, que é outra coisa. Então eu acho que a gente tem que parar com essa bobagem de submeter as nossas vontades à vontade de líderes religiosos. É sério? Isso é polêmico. Nesse particular, mas eu acho eu gostaria de ter apenas de falar. Mas eu acho que a liberdade de cada ser humano individualmente, ela precisa ser respeitada. Eu gostaria só de trazer a atenção um assunto que eu li, um artigo que eu li, muito interessante, inclusive no site jw.org, que é um site das Testemunhas de Jeová, que diz o seguinte, né? Uma mulher não pode, ela tem todo o direito de não permanecer na união marital se a integridade física dela está ameaçada. E o mais interessante, é bíblico, né? Então a mulher, ela deve sim se separar se a vida dela está em risco, se o esposo não prover as necessidades dela, né?
E uma outra coisa é o seguinte, o casamento ele é uma união de perdoador, né? Então, se não há isso aí todos os dias, não no aspecto de desculpar, doutora Maísa, a gente está falando de perdão aqui no sentido do dia a dia, mas não há desculpas para agressão, para violência, seja psicológica ou seja... Não existe justificativa para violência. E daí o Kleber Cunha, viu, que está nos acompanhando, está na audiência. Daí quando um membro, doutora Maísa, e até gostaria de jogar essa bola para vocês, e daí quando, né, a pessoa ela é coagida a permanecer numa relação sofrendo todos esses tipos de maltratos emocionais, psicológicos e físicos, aí não é da Bíblia, aí não posso. Mas eu digo para você, mulheres, não só mulheres evangélicas, mas a mulher de forma geral, cristãs, elas continuam nessa relação às vezes por dependência econômica. E temos um trabalho financeiro, econômica. Temos um trabalho, vamos articular esse trabalho aqui em Montes Claros é um banco de currículos. Era isso que eu comentava, doutor, tem muita gente que fala, você não sabe fazer nada, você não sabe o quê, eu te mando pra casa, você vai pra onde? Vai pra baixo da porta? Exatamente, e carregada de filhos. E carregada de filhos. Depois vai lá dar 20% da pensão alimentícia, 20% do salário mínimo e quer que ela... aluguel, água, luz, comida, leite, escola com 20% do salário mínimo. E ele fica de boa lá com 80% do salário mínimo. Mas nós vamos trazer para Montes Claros um banco de currículos. O que é isso? Eu quero me reunir. Em breve, nós estamos terminando o regimento do Conselho Municipal da Mulher, porque eu assumi há pouco. Nós estamos arrumando lá, que tem algumas coisas que já estão ultrapassadas, e a gente com as conselheiras. Depois a gente vai trazer esse trabalho, vai ser em breve ainda. É um banco de currículos. O que é o banco de currículos? Nós vamos cadastrar mulheres em situação de violência, mas não é aquelas mulheres, aquelas que têm um boletim já formalizado, que já tem uma medida protetiva já determinada pelo juiz, que quem determina a medida protetiva é o judiciário. Essas mulheres, nós vamos cadastrar o banco de currículos, vamos lá no Clube de Diretores Lojistas, vamos em todos os lugares e vamos pedir para que seja... isso eu acho que vai precisar até de uma conversa, uma coisa para sensibilizar os comerciantes para contratar essas mulheres. Porque a partir do momento que essas mulheres tiverem condição de romper com essa violência, elas vão romper. Por que não rompe? Porque não tem condição financeira. Não tem como se prover e prover a sua família. Capacitar essas mulheres. Porque o agressor, na maioria das vezes, além dela agredir essa mulher, ele não deixa ela trabalhar, não deixa ela fazer um curso, não deixa ela se capacitar. Para quê? Para ficar sempre ela debaixo dos pés dele, dependente dele. Ela e a gente precisa de qualquer jeito, né? É muito difícil ser mulher neste país. Agora, doutor, eu queria voltar um pouco uma questão que o PC levantou no começo, essa questão, digamos, de um bar, né? Quando você chega no ambiente e vê lá uma mesa com mulheres e tal, uma coisa assim. Eu acho que foi ontem, até antes de ontem, eu estava ouvindo que no Rio de Janeiro, um estabelecimento comercial, ele fez o seguinte, que quando a mulher fosse... que quando a mulher se sentisse ou coagida, ou fosse assediada, alguma coisa assim, dentro do banheiro desse bar... Assim, se você, mulher, se sentir coagida e tal, chame o garçom e peça o drink Maria da Penha. O nome do código, que aquilo era um código que o bar, né, acionaria a polícia ou dava um toque no cara, né, para evitar esse tipo de situação. E tem uma coisa interessante também, que eu faço parte do Coletivo Nacional das Defensoras Públicas do Brasil, e tem uma coisa super interessante. Você sabe que nós, mulheres, nós ganhamos 30% a menos do que os homens, né? Não em cargos públicos, essas coisas. Porque a mulher engravida. É média salarial. Porque a mulher engravida, porque a mulher tem TPM. Então, um bar no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro sempre revolucionando. Mesa de homem, o homem tem 30%, ele paga 30% a mais. Tá certo, eu vou colocar isso no grupo nosso, esse vídeo. O homem paga... Uai, por que eu tô pagando 30% a mais dessa conta? Porque você é homem, você ganha 30% a mais. Exato. São essas medidas que podem ser medidas, assim, engraçadas, não? São medidas que são necessárias para que... O simbolismo é importante. É importante, é necessário para a gente levar o conhecimento, levar o povo. A minha fala, Paulo César, é uma fala muito tranquila e muito popular.
Por quê? Porque eu falo é pro povo. Eu não sei só cheio de protocolo, não, porque eu quero que o povo ele entenda essa situação. Afinal de contas, eu tenho 32 anos de defensoria e Lei Maria da Penha 13 anos e as mulheres em 2019 estão morrendo muito mais do que o ano passado. Então, nós estamos regredindo. Então, vamos parar de protocolo, gente. Vamos pegar o boi pelo chifre e vamos caminhar. Doutor, uma outra coisa também que eu queria colocar, se fala muito da questão até da música, né? Deixa eu só concluir mais um minutinho. Também tem uma coisa muito importante, que homem, a OAB, agora homem que teve histórico, que tem medida protetiva desfavorável a ele não pode ter, não pode ter a carteira da OAB. Excelente. Cargos públicos, a gente está tentando isso aqui no governo de Minas, cargos públicos, homem que tenha em seu desfavor Lei Maria da medida protetiva, que ele não assuma o cargo. Que ele não possa ter cargo comissionado em qualquer instância. Nós já temos isso no Ceará agora. Eu recebi ontem a propósito disso. Outra coisa interessante, o INSS, ele entrar com ação regressiva contra o agressor. Uma mulher que ela precisa ficar hospitalizada pelo SUS, o governo, a mulher precisa dar que o SUS todos os órgãos entre contra esse agressor. Essa mulher, quando ela está recebendo pelo INSS, porque tem uma parte que é o patrão, depois o INSS entrar com ação regressiva contra esse agressor. Então, são medidas que precisam ser tomadas, porque quando não mexe no bolso do camarada, a coisa muda. Mas daí, falando essa questão, se fala muito também agora, levando para a cultura, a questão da música, né, onde a mulher é muito, né, feita de objeto, coisa assim, e se fala muito do funk, do rap, né, que faz essa coisa toda, essa exaltação, a violência feminina, mas às vezes passa batido algumas coisas que a pessoa não nota. Tem uma música até que não é funk, que não é rap e tal, mas um cara que é muito respeitado, muito querido por todo o Brasil, que ele pega e canta o seguinte, né? Se ela vacilar, vou dar-lhe um castigo nela, vou dar-lhe uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. Sim. Alguém sabe quem é que canta isso? Não. Isso canta Zeca Pagodinho. Que absurdo, hein? E tem aquela, se te pego com outro, te mato, te mando algumas flores e depois... Eu tô até cantando, olha que beleza, que ambiente maravilhoso. Tem essa música do Se Pega com Outro, Te Mato. De quem é essa música do... Essa música foi do Sidney Magal, né? Sidney Magal, é uma música apologia. É apologia. Não, várias. A gente precisa parar de curtir isso. Tivemos recentemente aquele episódio lá do amigo do presidente, lá como é que é, o MC? Sim. Reaça. Sim. Não, mas várias. Isso aí é a questão da objetificação da mulher na música brasileira, etc. Nas propagandas. E tudo é um tal de novinha, vai no chão e vai sentar e vai não sei o quê. Propaganda de cerveja porque também. Porque as músicas são de jeito. Hoje em dia, se você fizer, Nailã, você vira um grande compositor se você souber trabalhar com 5 palavras aí. Novinha, chão, paredão, senta, taca. E assim, complicado, né? Muito pobre. Olha só, doutora Maísa, para a gente finalizar a nossa entrevista, a gente gostaria assim que a senhora pudesse dizer os principais projetos, de novo, talvez, né, dar nos principais projetos que a senhora pleiteia dentro do Conselho e também da Defensoria e os próximos passos para esse ano. Sim. Renovando, né, nós vamos trazer o curso de defensoras populares, que vamos capacitar lideranças de bairro, mulheres, né, só mulheres é uma das condições, né, só mulheres. Nós vamos fazer capacitação sobre a Lei Maria da Penha, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre assuntos que são mais comuns. E essas mulheres vão fazer atendimento, são voluntárias, né? Não tem salário, são voluntárias, são pessoas, só que elas vão ser capacitadas. Temos também o banco de currículos, né? Que é mulheres que têm medida protetiva e que sofrem violência, para capacitar essas mulheres e também conseguir no comércio local, ou até então um alvará, quando alguma empresa pedir um alvará, que seja uma das condições para que tenha vaga para essas mulheres. Se não chega
até a pessoa, uma vaga igual pessoas necessidades especiais, idosos também, idosos, né? Que tenha uma cota mínima para acolhimento dessas mulheres, para romper com esse ciclo de violência. E também uma coisa muito importante, eu falo sempre, não é para puxar a sardinha do lado da imprensa, não, mas eu acho que vocês tem que trazer sempre alguém aqui, que não seja eu, seja outra pessoa, que tenha comprometido para falar sobre as questões da violência. E dar publicidade a isso. Eu viajo muito, os lugares que eu vou sempre, tanto no Brasil como fora do Brasil, em banheiros tem lá. Violência contra a mulher, denuncie 180. Em algumas praças tem os cartazes, tem no Chile, por exemplo, tem vários outdoor nas pistas inteiras falando sobre a violência contra a mulher, diz que o número, diz que os tipos de violência. Eu acho que essas campanhas são importantíssimas e nós precisamos disso, e sempre agradecendo a vocês, estamos à disposição. Defensoria Pública funciona na Avenida Dr. João Luiz de Almeida, 454 Vila Guilhermina. O Conselho Municipal da Mulher é ali na Casa da Cidadania. Eu sou presidente, mas voluntária. Estou lá todas as sextas-feiras à tarde para fazer o acolhimento da mulher. Estou de férias na Defensoria, mas na realidade, como eu disse para você, né? Toma, não tô, porque as mulheres, elas, em vez de procurar a Defensoria, elas vão para o Conselho Municipal da Mulher, o que me honra, o que me deixa muito grata, porque isso é sinal de respeito ao trabalho e seriedade no trabalho, né? E vamos caminhando. Tá certo. Doutora Maísa, muito obrigado pela presença. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, então, vamos falar da tragédia cruzeirense ontem, né? E o Mano fora, não é isso, Mazola? Exatamente. Tá certo. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga-sim. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.
Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43, por isso é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Oito horas 54 minutos. 8 horas 54 minutos. Vamos então aí, Mazola. Vamos às nossas informações esportivas então? Pois é, né, Irlan? Espera aí que seu microfone tá. Agora sim. Pois é, né, Irlan? E ontem à noite aí o Cruzeiro acabou. Eu acertei, né? Acertei, que eu falei que seria 1-0 pro Internacional. Gol quase do Guerreiro, né? Aquele que bateu a falta. Fábio conseguiu defender no rebote o volante Edmilson. E acertei tanto e depois acertei que Mano seria demitido também, né? Então foi 2 acertos numa noite só. Pode falar aí que eu vou mandar a foto pro PC. E a equipe aí do Cruzeiro perdeu pelo placar de 1-0. Ao final do jogo, o Mano foi chamado aí de burro aí pela torcida cruzeirense, aproximadamente meia hora depois do final do jogo. O Mano com o diretor Marcelo Dijan e o Barbosa lá, né? O diretor do Cruzeiro, acho Valdir que Barbosa. Marconi Barbosa. Marconi Barbosa. Foram lá, Valdir foram lá e acabaram daí informando que a partir daquele momento o Mano não era mais treinador cruzeirense. Agora o Cruzeiro está no mercado aí à procura de treinador. Mas deixa eu falar uma coisa, só perguntar para você aqui. Pronto, PC, a foto tá aí no grupo. Só perguntar pra você aqui, o Mano pediu demissão ou o Mano foi demitido? O Mano pediu demissão. Ah, bom. O Mano pediu demissão. Porque hoje no Globo, no Bom Dia Minas, eles deram a informação de que o Mano Menezes tinha sido demitido, né? Mas ele já tinha pedido demissão domingo, né? Coerente a informação com o que aconteceu realmente, né? Ele falou que ele, sinceramente, ele não gostou de ter sido chamado de burro e tal. Ele até colocou do pouco que ele participou da coletiva, ele colocou, né? Hoje eles me chamaram de burro aos 48. No próximo jogo vão me chamar a partir dos 30 e tal. Então vamos romper aí, vamos acabar com essa, né? Que o Cruzeiro aí venha e traga um outro treinador, né? Um outro profissional que consiga, de repente, dar jeito aí nessa situação. Olha só, tem muito tempo que o Cruzeiro não vence uma partida, mas eu vou dizer uma coisa aqui até contrariando o torcedor cruzeirense. Eu acho pouco inteligente um time que está numa semifinal de campeonato, um time que chegou, classificou bem na Libertadores. Esse técnico aí foi bicampeão da própria Copa do Brasil com o Cruzeiro. Crises as equipes passam. Mas a lógica do futebol ela é perversa demais. Não dá pra você tirar o time inteiro. É mais fácil você tirar o treinador, colocar outro que tente dar alguma motivação. As peças de quem assumir o time serão as mesmas. Serão as mesmas. Se vai conseguir implantar uma outra filosofia de jogo, aí é o tempo que vai dizer. As opções que o Cruzeiro tem no mercado e os nomes que são mais falados para poder assumir o time nesse momento, eu estou ouvindo falar muito de Adilson Batista, que fez um bom trabalho no Cruzeiro e saiu depois daquela eliminação na Libertadores. Adilson está aí sem mercado. Um treinador que talvez conhecesse o clube, que seria uma solução mais rápida. Mas o jogo do Adilson é um jogo totalmente defensivo. É um cara que joga mais ou menos como o Mano Menezes joga. Olha, eu falaria até um Mano piorado, na minha opinião, né? Você tem o Marcelo Oliveira, que foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro recentemente, mais um treinador
que no último trabalho dele de expressão, que foi o trabalho até no Atlético, um trabalho completamente desorganizado, um time que não tinha esquema tático, que não tinha nada. Abelão, outro retranqueiro da escola antiga do futebol. Talvez em favor do Abel pese aí um bom relacionamento que ele tem com o Fred com o Thiago Neves dos tempos de Fluminense. Mas, enfim, nenhuma opção que vier vai ser uma opção Dorival Júnior do que Dorival também está sendo muito falado, né? Nenhuma opção que vier vai ser melhor do que a opção Mano Menezes. Desses 4 nomes, disparado para mim, o melhor é o Dorival. É um técnico que tem mais experiência em pegar times abalados psicologicamente em crise e dar ao time algum padrão. Ele fez isso com o Flamengo no final do ano, ele fez isso com o São Paulo. Então o Dorival é um cara que tem essa característica. Sinceramente, dá para recuperar, ganhar lá no Beira-Rio? Claro que dá. Dá. O Cruzeiro tem tempo, vai jogar ainda, antes dessa partida, 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Essa partida é só na primeira semana de setembro ainda, né? Então, eu acredito que o que pesa também... qualificado agora. A atuação de ontem foi uma atuação assim, de novo, sofrível, um time que não agride. O Cruzeiro não teve nenhuma chance real de gol, zero. Teve algumas finalizações do Sassá ali, Mazola, que, assim, vou te falar. E de novo, né, Fábio merece estátua. É o que a gente vem sempre falando, o melhor campo em campo sempre é Fábio, o Dedé é sempre um defensor. Também para mim o que pesa a favor do Abel ele foi mal no Flamengo com o time de medalhão. Mas daquele time do Fluminense que gosta de trabalhar com juventude, o Abel, pode pincelar alguém lá da base. Olha o que ele fez no Fluminense. Quanta gente que ele botou pro time de cima do Fluminense. O Pedro, essa molecada toda aí. Ele com o Fluminense, ele tirou leite de pedra. E é uma situação... O Cruzeiro passa por uma situação parecida com quase um Fluminense. Não tem, o Cruzeiro hoje tem dinheiro para contratar? Não tem? Não tem. Né? Então ele vai ter que tirar alguém de algum lugar, da categoria de base, alguém vai ter. Né? Eu posso queimar minha língua, viu? Mas acho que Abelão é receita de rebaixamento. Fazer aquele técnico, aquele cara que já deu, que Abelão hoje virou a bananeira que já deu cacho, Mazola, você não acha não? Eu acho que ele ainda tem ainda. Eu acho que essa turma virou o cabo. Pois é, não, eu ainda... assim, eu entendo que o Dorival tá um pouco na frente. Eu acho que seria Dorival, daí depois o Abel. Os nomes que tem no mercado. E Mano também foi livre, porque o primeiro grande clube que que o treinador balançar vai atrás de Mano. Claro. Mano, que é um treinador que tem muito mercado aí. Exato, né? tem muito mercado aí. Ninguém sabe como é que vai ficar aí a situação do... Vamos ver até quando o Jesus vai aguentar no Flamengo aí, na situação que, né, com a grana que o Flamengo investiu. O próprio, não sei, mas na situação que tá, o próprio Filipão no Palmeiras também, se vai segurar na dificuldade que o Palmeiras está passando, né? Numa dessas saiu, logo, Mano vai se recolocar no mercado, né? Então, agora o Cruzeiro é pensar, domingo já vai ter, é um jogo que pode, de repente, ser pelo menos para vencer, né, em frente ao Avaí, uma situação permanente lá que vai ser o técnico. Que vai ser o técnico a princípio. A princípio vai assumir. James alguma coisa. James Medeiros, acho que é uma coisa assim, algo do time, acho que é James Medeiros, eu acho. E agora, hoje, já começar a pensar no jogo do Avaí também, 2 times aí, um mais desesperado do que o outro, e ver o que vai acontecer. O que dá para fazer um técnico com essas peças que o Cruzeiro tem, Mazola e Nairlan? O que ele conseguiria mexer e fazer de diferente no time? Nada, o Cruzeiro, ele tá me parecendo... Qual é o time diferente que ele dá não dá. Mano, tentou fazer de tudo possível. Jogou com 2 atacantes móveis, jogou com um jogador de referência, jogou com 4 no meio campo, jogou com... Mano, o que ele pôde fazer, ele fez. Até eu tava pensando, se eu assumisse o Cruzeiro hoje, eu pediria 3 jogadores. Mais um volante, um meia e um atacante. Você acha que o Cruzeiro... Eu acho que o Cruzeiro ainda precisa de 3 peças. O Cruzeiro estava com algum problema com o Mano Menezes? Não acredito. Eu acho que o problema não é com o Mano. Eu acho que o problema do elenco do Cruzeiro é no bolso. É com a diretoria. Você acha que tá e acabou respingando. Tá. A questão de diretoria acho que está pesando e muito nessa questão do Cruzeiro. Mas os salários estão em dia lá, ué. Será? Não, a informação que existe é que os salários do Cruzeiro estão em dias, foram pagos.
Eu não sei não, eu tenho lá minhas dúvidas. Salário em dias, agora, viu, gente? Em dias é errado, viu? Desculpa aí o deslize do português. Agora, o problema, eu pensei na Irlanda, que esse time do Cruzeiro, ele tá parecendo, sabe o quê? Tá parecendo muita repartição pública. Que tem um jogador que chega ali, pega a camisa, coloca na cadeira e não faz nada. Tá aquele comodismo, aquela coisa toda, vamos fazer, vamos, tem jogo, o seu Thiago Neves mais uma vez fica passeando em campo, né? O Sassá não faz nada, o Fred entra, faz menos ainda, né? O Henrique também naquele marasmo, a turma tá naquele... Agora, alguma tá coisa complicado. ali tem que reconhecer, viu? O Dodô entrou no lugar do Egídio, já fez uma partida muito melhor do que o Egídio fez, por exemplo, contra o Atlético. Já foi um jogador ontem mais voluntarioso. E agora, naquele gol do Paulo Guerreiro também, uma zaga que tem 2 zagueiros experientes, como Léo e Dedé, não pode tomar um gol. Tem foro tirar com o olho. Denilson. Não pode tomar um gol daquele. Confiaram no Fábio. Fez um milagre e não tinha ninguém pra marcar o rebote. Marcaram com o olho, ficaram, vai que eu vou. E acabou não indo nenhum dos dois. E agora, Mazola, para frente? Agora para frente é procurar aí um treinador no mercado, né? Vai ter domingo aí o jogo contra o Avaí. Quem você acha que vai ser o treinador, Mazola? Dorival Júnior. Tá apostando aí no Dorival? Aposto no Dorival. Abelão não. Para mim uma segunda opção. Que dia? Eles vão deixar jogar ou hoje já não sei? Já deve, não, ainda para agora fica complicado. Até uma situação que eu acho que ia calhar. Sabe onde é que Dorival Júnior mora? Em Florianópolis. O Cruzeiro não tem da Florianópolis? Acho que no domingo, quando vim do Avaí, o Dorival já acompanha o jogo lá na ressacada. Dorival é seu parça lá? O Dorival é Jurerê Internacional. Não tô com bala pra banda do Dorival, é complicado. Engraçado o futebol, né? Dorival foi jogador do Palmeiras e chamava Júnior, volante. Aí depois que vira treinador, tem que inventar um penduricalho. Dorival Silvestre Júnior, Pra que isso? Que é sobrinho. Quem não chama o cara de Júnior, gente? Que é normal, né? Normal. E é sobrinho do lendário Dudu, né? Também que foi volante do próprio Palmeiras. Dudu aquele, né? Dudu. Oi? Dudu da academia. Vambora. Então, amanhã nós vamos ter aqui o blues, né? O blues. Você conhece o Dudu, mas o outro Dudu? Blues, PCzinho. Blues amanhã aqui. Amanhã é um blues. Exatamente. É um blues pra homenagear o Cruzeiro. Né? Blues não sei tá feio. Os blues a coisa tá complicada. Blues pra homenagear o Cruzeiro. Sacaneou com a torcida do Cruzeiro. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Você conferiu Depois do Café pela sua Estúdio 20 Rádio Web.